Bem-vindos à Grande Beleza. Um mergulho no universo feminino e na sua diversidade. Eu sou Rosane Mulholland, uma mulher branca de cabelos curtos, castanhos, e eu tô usando uma blusa vermelha de manga comprida e ombros de fora. E eu sou Andréa Neves, uma mulher de pele clara que tem cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros, e eu estou usando uma blusa com fundo preto e flores brancas. Sou atriz, psicóloga, escritora e uma mãe apaixonada. Eu sou atriz, dramaturga, feminista e ativista anticapacitista. Estamos num estúdio. Ao centro temos uma mesa branca retangular. Estamos sentadas na lateral em cadeiras pretas. Ao fundo nós temos uma televisão exibindo a marca da Grande Beleza e as paredes estão na cor verde. A Grande Beleza tem como pilar a interseccionalidade. Nós, mulheres, somos atravessadas por diversos marcadores além do gênero. Raça, classe, deficiência, etnia, idade, entre outros. Esses marcadores trazem experiências diversas que nós queremos compartilhar aqui e criar um ambiente de muita troca, acolhimento e empatia. Queremos nos reconhecer nas semelhanças e nos abraçar nas diferenças. E quem está aqui com a gente hoje é uma grande empresária que construiu o seu legado com sua alma visionária, muita coragem e determinação para fazer acontecer. Ela é uma líder nata que encoraja outras mulheres a conquistar a própria autonomia. E tem um olhar atento e sensível para a necessidade de todo mundo. E com esse mesmo olhar, ela busca administrar seu tempo com filhos, marido, negócios e consigo mesma, sabendo que nunca será uma divisão justa. Ela é Annie Meisler! Oi, meninas! Obrigada! Primeiro, que honra estar aqui com vocês. Eu sou a Annie Meisler, eu sou uma mulher branca. Eu tô usando um vestido branco de alcinha e eu tenho os cabelos longos até a altura Do antebraço. Do antebraço, é isso. Mesmo, estou me sentindo muito honrada em estar aqui com vocês, conversando com essas duas mulheres incríveis e tão potentes. Muito feliz pra gente poder conversar. E incrível como vocês me descreveram. Me sinto muito honrada mesmo. Que bom. Obrigada. Você tem uma história familiar muito rica, inclusive tem a ver com o seu casamento. Você pode contar um pouquinho pra gente da sua história? Sim. Eu acho que a gente tem que começar, assim, desde o começo, né? Eu acho que toda a nossa bagagem, assim, vem de um DNA. Eu gosto de falar assim. Então, pra me apresentar, eu vou vir desde lá atrás, sabe? E vai ser um prazer poder contar isso pra vocês, assim. Acho que vai ser um encontro de muitas trocas aqui. Primeiro, qualquer conversa, eu falo que eu aprendo muito, sabe? Então, vamos lá. Vamos desde esse começo pra poder contar pra vocês. Minha família são de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Então, eles chegaram aqui… tô falando desde pra gente ir lá fundo mesmo, sabe? Sim. Que eu falo que a gente aprende quando conta história, assim… desde o comecinho mesmo. Tô indo longe. São sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Então, eles chegaram aqui sem absolutamente nada. Pegaram um navio lá da Polônia… tanto meus avós maternos quanto paternos, e chegaram aqui sem saber falar a língua, sem ter absolutamente nada. E eles foram muito bem acolhidos, assim. O Brasil foi maravilhoso. Então, eu trago isso muito profundo, assim, enraizado, sabe? Ser absolutamente grato. Muito, muito grata, assim. E dar oportunidade para todo mundo. Porque eu acho que é isso que a gente teve aqui, né? Quando eles chegaram aqui. A gratidão dentro da gente. E aí, quando eles chegaram aqui, eles foram conhecendo as pessoas, ouvindo todo mundo, sendo ouvidos, sabe? Então, acho que esse é o primeiro pilar que eu trago dentro de mim. Indo agora um pouquinho mais na frente, falar minha mãe e meu pai. Minha mãe era uma mulher, uma grande diretora de uma multinacional. E por que eu tô trazendo essa história? Acho que vai ter muita mulher ouvindo a gente, isso é muito importante a gente falar, né? Primeiro eu falei do pilar da gratidão. Pois agora, falar da minha mãe. Minha mãe é maravilhosa, tá? Mas é importante a gente saber, dentro da nossa história, o que é bom e o que não é bom pra gente também não repetir padrões. E minha mãe era uma diretora de uma multinacional. E isso ficou muito forte dentro de mim. Quando essas reuniões que a gente tem, né, de escola, ela ia pras reuniões comigo, assim, eu bem pequena, tá? Ela era aquela mulher que ficava olhando no relógio. 8h35, ela tinha que sair correndo pra chegar lá na reunião do chefe dela.
E isso me causava uma angústia tão grande. Porque, assim, a gente sabe que nas nossas reuniões de escola, às vezes o professor quer falar uma coisinha a mais, ou alguma criança faz alguma gracinha a mais. E eu ficava sempre com muito medo que isso acontecesse e minha mãe tinha que sair no meio. Então, assim, líderes, chefes, não façam isso. Não causem essa angústia nas pessoas. Então, imagina, eu com 4 anos, eu tinha certeza que eu não queria ser minha mãe. Então, isso é muito forte, né? É muito forte. Enquanto meu pai, ele tinha uma indústria de fibra de vidro. Quando eu falo de piscina de fibra de vidro, quando eu falo isso, parece que é uma mega, ultra indústria. Não era nada disso. Quem for aqui do Rio de Janeiro vai entender. Sabe quando a gente tá assim na estrada e vê aquelas piscinas, assim, grandonas, né? Então, assim, essa era a indústria do meu pai. E ele era um vendedor de sonho. Assim, ele ia nas obras, nos clientes dele. Então, enquanto eu tinha aquela mãe muito angustiada, que não podia ficar 5 minutos a mais numa reunião, numa apresentação de balé, eu tinha aquele pai que vendia sonho. Ele ia super feliz atender os clientes dele. Talvez minha mãe ganhava muito mais que meu pai. Mas meu pai estava sempre feliz, alegre, com um sorriso no rosto. Parem pra pensar, quem você quer ser? É verdade, é verdade. Então, com certeza, isso mudou o caminho daquela criança do que eu ia ser no futuro. Então, hoje, o tipo de liderança que eu exerço, com certeza, é uma liderança de impacto positivo para quem caminha comigo. E isso depende, com certeza, de como os meus pais exerceram a minha criação. E isso a gente está falando de uns avós que foram sobreviventes de uma Segunda Guerra Mundial, né? Que trouxeram a gratidão como pilar principal e que foram altamente gratos ao que eles receberam, chegando com nada, zero, nenhuma moeda no bolso, mas eles eram muito gratos e foram gente boas com todo mundo, que isso era muito importante. E um pai também, que pra mim ele falava assim, você tem que vender sonho, assim, ser muito legal, tratar todo mundo, né, com amor, respeito. Então foram pilares que eu trago hoje pra dentro dos meus negócios, sabe? Então isso pra mim é muito importante. Então, hoje eu trabalho com moda e decoração. Mas se você perguntar, Anne, o que você faz? Trabalho com sonho, eu quero entregar o melhor. Eu trabalho com experiência. Isso, pra mim, é muito importante. Legal, você fala dos seus antepassados, né? Sim. Que vieram para o Brasil. No meu caso, os meus avós, eles eram americanos, né? Da Califórnia. Não, quer dizer, eles moravam na Califórnia, mas, enfim, cada um nasceu num estado diferente. E eles eram missionários da Igreja Batista. E eles vieram para o Brasil, a minha avó com 20, 21 anos, grávida. O meu avô também com 20 e pouquinhos. Foram morar em Teresina. Esse sobrenome que... Esse o seu meu sobrenome é... Mulholland é irlandês. Que Sim. vem dos irlandeses que fugiram da guerra e foram para os Estados Unidos. E aí os meus avós missionários estudaram português de Portugal e foram morar em Teresina. Caramba, Olha essa maluquice. E eu me identifico com o que você falou, porque os meus avós sempre falavam muito bem dos nordestinos que acolheram eles, enfim, e dos brasileiros. A gente tem uma coisa de afeto que, por exemplo, lá nos Estados Unidos não é a mesma coisa, né? Então, assim, eles também sempre falaram com muito carinho dos brasileiros e como foram acolhidos e como, enfim... Me identifiquei bastante, assim, com essa parte, assim. Do impacto positivo, né? E o que você falou também, para mim, é importante, essa coisa de você ter em quem se espelhar, que você falou do seu pai, que ele vendia sonhos, né? E como é importante, ao mesmo tempo que você fala como foi difícil para você essa questão da sua mãe, de ter os horários, de ter muito rígido, como é importante para a gente essa base mesmo, né? Porque você veio de um lugar em que o seu pai, ele representou isso para você, o que você faz hoje, né? Que é vender sonhos. E eu tenho como referência, eu tenho uma história também, todo mundo acha que tem uma história meio que de imigração na vida, porque o meu avô materno, ele veio de Portugal, ele era missionário lá também. Que curioso! Nunca me falou! Escondendo o jogo! Ele era missionário na África, e aí ele saiu de lá e veio para o Brasil. A minha avó, ela é de uma família do interior da Bahia, chamada Alagoinhas, e uma família que tinha muitas posses. O pai dela era prefeito da cidade, tinha uma fábrica de couro, e ela foi estudar no colégio interno.
E aí, por questões mesmo, perdeu a mãe, enfim. Descobriu-se nesse meio tempo aí que meu bisavô tinha uma outra família. E a minha avó falou, vou largar tudo. Saiu do colégio interno, sem nada, com 18 anos, e veio pro Rio de Janeiro, sem nada. E aqui, Sozinha? Sozinha. Tinha Corajosa. tinha um irmão que estava aqui, e numa época em que nem o próprio salário a mulher podia ganhar sem a assinatura de um homem, né? Então, ela veio trabalhar, ela construiu as coisas dela, conheceu meu avô aqui, aí ela construiu um hotel no centro da cidade, depois ela teve o comércio e foi construindo as coisas dela, ela. Então, assim, eu tenho esse exemplo dessa mulher que é pioneira, que é forte, que era muito jovem, que veio batalhar. E, assim, a gente, escutando também você falar com tanta paixão, né, do teu exemplo e de que você vem de sonhos, me bate nesse lugar também, sabe? De ter tido essa referência e da gente estar aqui também com essa missão, Sim. sabe? De tocar o coração das pessoas de alguma forma. E meu pai falava pra mim, ele falava assim, Anne, pra você… Eu comecei a empreender muito cedo. Ele falava assim, Anne, pra você vai ser muito mais difícil do que pro seu irmão. Então, e é difícil você ouvir isso, né? Imagina. Eu falava isso pro meu pai, mas pai, por que pra mim vai ser mais difícil do que pro meu irmão? Ele falava, porque você é mulher. A minha mãe, ela veio de uma família muito simples, meu avô era taxista, minha avó era costureira e dona de casa, enfim. E ela foi a pessoa da família, assim, que ascendeu, né? Financeiramente. E ela sempre me incentivou muito a trabalhar. Eu tinha 20 anos, eu não tinha uma necessidade de trabalhar, eu estava na faculdade. Minha mãe falou, filha, arruma um emprego, vê como é que é. E ela sempre… E eu virei professora de inglês, sabe? Ela sempre me incentivou muito a trabalhar. E também é um exemplo super, super legal, assim, né? De mulher que vai atrás e se constrói e tudo. Agora, eu tenho uma impressão de que principalmente mulheres da nossa geração têm uma lembrança de mães sobrecarregadas. Eu já conversei com algumas amigas e eu acho que essa geração das nossas mães, né? Saíram daquela coisa… recentemente, de ser dona de casa para vir ao mercado de trabalho e construíram muitas coisas profissionalmente, mas ainda sobrecarregadas dentro de casa. E eu tenho muito essa imagem da minha mãe sobrecarregada, assim. Isso é uma coisa, assim, que eu não quero para mim. Sim. Sabe? Que você falou de alguma coisa da sua mãe que você não quis. E eu tenho muito essa lembrança dela e é uma coisa que eu tento administrar de outra forma para não me tornar essa mulher sobrecarregada. E a gente pode escolher o que a gente quer repetir. Porque muitas pessoas falam assim, a gente repete muitos padrões. Só que a gente pode escolher o que a gente quer repetir ou o que a gente não quer repetir. Exato. O que foi maneiro e o que não foi maneiro. E eu falo isso, falo, mãe, você foi maravilhosa. Eu não poderia ter uma mãe mais incrível do que você foi pra mim. Mas tem coisas que eu não quero repetir. Eu trabalho pra caramba, eu trabalho muito. Mas é tão importante pra mim esse equilíbrio, esse momento que eu quero estar com os meus filhos, eu namorar meu marido, viajar com ele. A gente pode escolher, sabe? É difícil pra caramba o equilíbrio, tá? Mas a gente tem que parar e pensar o que é bom, o que não é bom. Que bolinha pode cair durante o nosso dia. Tem umas que podem cair, vai cair né? alguma coisa. Vai cair, tá? Às vezes perguntando, e como é que você consegue? Eu falo, não consigo, tá? Ilusão. Às vezes, nosso Instagram, né? A gente tá falando sobre essas redes sociais. Ilusão, tá? Não tá tudo tão lindo, não. Tem algumas bolinhas que estão caindo, algumas vão quebrar. E vão mesmo. Mas eu escolho quais que podem quebrar e quais que não vão quebrar. Essa da mulher sobrecarregada, eu não quero ser. Eu também não. Não quero. Então, assim… Mas aí, como que você faz essa escolha, entendeu? Isso, né? Eu tenho filho há pouco tempo. Meu filho tem 3 anos. E eu ainda também não sei, assim. Eu tô há um tempo trabalhando muito menos, desde que ele nasceu, trabalhando pouco, mas eu quero retornar a um ritmo, né, um ritmo maior de trabalho, mas eu tenho tentado abrir novas frentes para que eu não precise ficar longe do meu filho. O filho muda muito a vida da gente, né? Então, eu tô tendo ideias aqui para que eu possa passar mais tempo com meu filho, do que a vida que eu tinha antes, que eu viajava, ia passar não sei quanto tempo filmando não sei aonde, sabe?
Então, a gente vai tentando. Escolhas, né? Vai tentando. E talvez em algum momento eu fique um tempo longe dele e em outros momentos não. Né? Vai um pouco dali, um pouco daqui. E você, Dayan, como que você faz pra escolher, assim? Devem vir 1000 projetos, né? A gente tava falando, faz palestra, dá aula, faz curso. E como escolhe tudo isso, né? Hoje em dia eu escolho muito pela minha verdade, sabe? Orientada. Eu já tive um momento em que eu era muito jovem, porque assim, eu decidi, no caso, ser atriz, falo isso sempre, com 6 anos de idade, né? Então, Com assim, 6 anos. Eu já sabia que eu queria. E aí eu comecei a fazer balé clássico aos 8. E para fazer uma atividade física, porque eu não gostava das outras. E o balé me encantou. Eu acho que eu sempre tive mesmo essa sensibilidade para arte. Sempre foi uma coisa muito verdadeira, assim, para mim. Eu sempre tive uma certeza absoluta, né? E aí, aquilo que para os meus pais era uma coisa lúdica e era um exercício que eu precisava fazer e tudo, para mim, eu já estava me preparando, né? Então, quando chegou no momento do balé, que você vai ficar 6 horas aqui dentro da academia, ou para ser bailarina ou para ser professora, mas eu estava prestando vestibular para artes cênicas. E aí, eu quis fazer artes cênicas, optei pelo vestibular, larguei o balé, porque era uma coisa que eu sabia que ia ser bagagem para mim, mas que não seria a minha profissão, eu tinha isso bem claro. E aí, quando você começa, eu comecei a pegar tudo, né? Fazer tudo, eu queria fazer tudo, eu queria estar em todos os lugares, jovens, né? E assim, pegava muitas vezes coisas que... De repente, depois eu ficava meio... Ai, mas será que isso aqui foi legal? Será que não foi? Mas eu queria fazer, eu queria ganhar experiência. Mas acho que quando a gente é jovem, a gente precisa fazer até para descobrir o que a gente Exato. gosta e o que a gente não gosta, né? Enfim. E aí, hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, eu já olho mais... Muita terapia, muita terapia para muita coisa. Inclusive, outra coisa que eu falo muito aqui também foi essa questão da maternidade, que foi um processo para mim... entender que eu não queria, sabe? Entender que eu não queria ter esse lugar. Eu tive uma mãe que foi aquela mãezona coruja, que botava a gente debaixo do braço e levava para balé, levava para escola, tava sempre ali. Durante um tempo ela era professora, e durante um tempo ela realmente precisou abdicar da profissão dela para estar ali com a gente. Depois ela conseguiu equilibrar isso e ela fazia muitos projetos sociais. Eu acho incrível que ela montava bibliotecas lá em Brasília. Ela trabalhava na Secretaria de Cultura, ela montava bibliotecas e levava para as cidades satélites, que eram as periferias de Brasília, onde não tinha nada de acesso. Então, eu tive esse exemplo na minha vida também da minha mãe, né? E, para mim, conciliar essa questão de maternar vai muito mais nesse lugar. Vai muito mais nesse lugar. Não, e é corajoso o que você falou, né? De falar, de saber assumir. Falar assim, não, olha só, eu não quero ser mãe. Porque é um processo as mulheres tomarem essa decisão e conseguir, né, externalizar, assim. A gente vê algumas mulheres agora conseguindo falar sobre isso. E você sabe que você está ajudando muitas mulheres falando sobre isso, né? Você tem... Sim. Porque é muito... A gente tem sempre que se justificar por essa escolha, entendeu? E, tipo, eu ainda pensei, eu não quero parir, né? É interessante isso, mas porque eu tive muitas referências, principalmente de ver coisas, eu acho que filmes, essas novela, coisas. Eu lembro que minha mãe sempre falava, via aquelas cenas de parto em novela. Aí minha mãe, ai, filha, não é nada disso. Ela sempre falava pra mim, não é nada disso. Eu acho que a gente cresceu com essa referência de parto, de uma coisa muito sofrida, muito difícil, muito dolorida. Que pode ser também, pode acontecer. O meu parto foi difícil, né? Então, assim, minha mãe nunca negou, a gente sempre teve um diálogo muito aberto. Então, ela falou, meu parto foi um parto difícil. Então, eu não queria parir, eu tinha medo, né? E aí, eu pensei, então eu vou adotar, né? E aí, eu pensei em adotar. Até a Rosane, a gente... Poxa, a gente chegou a falar sobre isso na época. De repente, você adota, tem um filho, a gente pensa na mesma época, alguma coisa assim. Mas, e a minha irmã tem 2 filhas, né? Tem 2 meninas. E aí, eu sou a tia mais coruja do mundo. Já é uma super tia. Sou uma super tia, sou madrinha de uma delas, inclusive. E aí, eu fui percebendo terapia que... Não, assim, o meu maternar eu poderia exercer de outra maneira. Com as minhas sobrinhas, com outras
crianças, filhos de amigos, e principalmente num lugar que eu gosto de ensinar, sabe? Eu gosto de ajudar na formação de jovens, eu gosto... Esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é para construir referências. É uma transformação isso que a gente tá fazendo aqui, né? Porque, olha só, nós mulheres, a gente tem que estar sempre tendo que se justificar o tempo inteiro perante a sociedade, perante as outras mulheres, porque a gente não pode só conversar, né? E é isso, ó, eu não quero ter filho, e tá tudo bem. Sim. A gente tem que justificar. Talvez você teve que passar 2 anos em terapia, tendo que justificar pra sociedade que você não quer ser mãe, pra você. A gente não quer ser mãe, ponto, acabou. Vamos para próximo assunto, Podia né? ser tão simples, Podia né? ser tão simples, né? Tipo, às vezes as pessoas falam, "Anny, mas por que você trabalha tanto? Não preciso." Quem disse? Por que eu não preciso? Alguém sabe da minha vida? E a gente tá Sim. sempre tendo que justificar. Poxa, Rosane, mas por que você não trabalha mais? Por quê? O problema é meu, né? A gente perde tanto tempo justificando, porque a gente não conversa. Então, assim, esse programa de vocês é de transformação pra sociedade, sabe? Então, é muito importante isso que vocês estão fazendo. E eu acho que a nossa geração, ela tá construindo, acho que, outras referências, Sim. né? Porque a gente tá vivendo um momento de transição muito grande, em que as redes sociais, elas servem tanto para promover coisas que são extremamente danosas, quanto para proporcionar esse tipo de debate, esse tipo de troca que a gente não tinha acesso, né? Antigamente, quando a gente era criança, não existia isso. Sim. E ter essa oportunidade de ter essa conversa agora e de que isso se reverbere, que as pessoas possam assistir, possam se identificar, possam, sei lá, de repente... Tem aquilo ali dentro dela, eu falo no meu caso, né? Tem aquela garota que dentro dela já tem essa coisa de... eu Não é pra acho mim. que eu não quero, não é pra mim, mas que tem tanta pressão, né? Pra se ter uma família dentro de moldes e ter filho e trabalhar e tá magra e tá sempre bem arrumada. É e muita tá sempre, pressão. é muita pressão de tudo para a mulher. E assim, a gente chegar aqui e a gente poder... se colocar e colocar as nossas imperfeições também, tipo, eu não dou conta de tudo. E repensar tudo isso também, né? O que faz sentido, o que não faz sentido. Exato. E também, às vezes, faz sentido para uma pessoa e não faz para outra, mas que a gente possa ser respeitada também Sim. nos nossos desejos, nas nossas escolhas e sem precisar se justificar o Sem tempo todo, como precisar você se falou. justificar, assim, e dialogar, né? Eu acho que isso é muito importante. Um diálogo aberto, livre, sabe? Entender que cada mulher é diferente da outra mulher. E eu adoro falar essa frase, assim, que uma puxa e sobe a outra, né? Exato. Eu acho isso tão importante. Então, assim, talvez que você vai perceber que eu tô com alguma dificuldade, que eu preciso de um diálogo, que eu preciso de uma ajuda. Ao invés de justificar ou me jogar, né, alguma... Vem cá, vamos conversar. De que forma eu posso te ajudar? Você tá precisando, né? E eu acho que tem que ser dessa forma, né? Eu acho. Quando você aborda alguém dessa maneira, de repente você pode resgatar alguém, né? Porque alguém que tá ali, que tá se vendo numa encruzilhada e que não consegue pedir ajuda, e que se você tem essa sensibilidade de dizer, e aí, como é que você quer alguma coisa? O que é que eu posso fazer por você? De repente era aquilo que aquela pessoa estava precisando, sabe? Para conseguir ir adiante, para conseguir dar um passo. Eu digo muito porque a gente também, né? Esse projeto, o primeiro passo desse projeto se concretizar, você abriu suas portas pra gente. Foi muito legal, né? Vamos contar como é que foi? Eu vou contar assim, só dar um resumo. Uma das nossas marcas, a gente tem uma marca de moda, né? Que chama Reversa. Que a gente teve durante 15 anos, a Reserva. E sentia muita falta de ter uma marca feminina dentro do grupo, né? E aí surgiu a Reversa, muito mais do que eu falo que é uma marca de moda. Claro que é de roupa, óbvio. Mas eu acho que, assim, é de comportamento, de escuta ativa, sabe? Assim, esse olho no olho, assim, eu acho muito importante. E aí surgiu a Reversa e o meu papel ali dentro é muito mais ser a alma da marca. Entender o que as mulheres precisam, conexão, assim, é o que eu mais gosto de fazer. E aí, a gente conversando, vocês me contaram sobre o projeto. Eu falei, não, vamos fazer dentro da Reversa. Porque essa é a grande história da Reversa, sabe? Essa conexão, a gente conseguir encontrar, a gente ter trocas, sabe? Eu falei, vamos abrir a Reversa pra isso, pra receber o projeto de vocês, né? E aí, conta, porque vocês vão ser as melhores pra contar. Não, foi maravilhoso. A gente conversou bastante sobre temas que são importantes pra gente, né? Um grupo de mulheres super legal.
E foi nosso primeiro passo. A gente Sim, agradece foi super, foi muito incrível, importante pra incrível. gente. E ecoou a voz, reverberou. A doutora Exato. Kathleen foi pra lá também. Ela amou o projeto, né? Foi Aham, muito incrível. Foi muito gostoso porque a gente conseguiu dividir, né? Assim, dar um start para alguma coisa que, como a gente se conhece há mais de 20 anos, e a gente sempre tem essa troca, né? Eu e a Rosane, a gente tem uma troca, a gente tem muitas coisas que são diferentes, mas muitas coisas mesmo em comum. E a gente sempre foi de conversar muito, do tipo, começar um assunto que acha que vai durar meia hora, daqui a pouco passou Nossa. 3 horas e a gente tá falando. Estamos ali bebendo Sem um parar. vinhozinho e não estamos. Então assim, a gente meio que tá expandindo, né, esse espaço. Não, e eu comecei a ficar muito nervosa. Meninas, vocês têm que fazer palestra. Mais pessoas têm que ouvir isso. Vocês têm que levar isso pra empresa. Porque, assim, é um ambiente, né, profissional que as mulheres têm muita angústia, né? Sim. Tem, como eu comecei, a história da minha mãe. Que era uma diretora de uma multinacional e que não podia ficar mais 5 minutos pra ver a apresentação. Não tô nem te falando de balé, uma apresentação de quando começa a escola, sabe? Sim. Que era uma coisa muito séria. Como é que ela não conseguia ter um diálogo com o chefe dela? Sim. Olha, hoje é a apresentação da escola. Então, assim, o líder, né, precisa ter essa Acolher, flexibilidade, esse acolhimento. Eu espero que as coisas tenham mudado de 20 anos, né? Pra cá talvez tenha mudado um pouco, mas não em todas as companhias. Então, assim, uma palestra de vocês vai fazer diferença na sociedade. Ouviu, né? Empresas, É nossas isso, palestras gente, farão é muito diferença na importante, empresa hein? e na sociedade. Eu não tenho nada a ver, não é uma publi, é só uma transformação da sociedade, que eu acredito muito nisso, tá? Como mulher. Mulheres felizes rendem muito mais, trabalham muito mais. E assim, eu acho que já é suficiente, já é muita sobrecarga. Então, eu acho que a gente precisa realmente poder flexibilizar, porque o olhar feminino, ele traz realmente uma expansão de horizontes para qualquer iniciativa, para qualquer projeto, para qualquer marca, né? E essa certeza. pergunta sempre é feita para as mulheres, né? Como você faz para conciliar carreira e filhos? Ninguém pergunta isso para homem, né? Assim, fica sempre essa sobrecarga nas mulheres. Quantas vezes eu já fui, assim, antes de empreender… Na verdade, antes de empreender, eu trabalhava com meu pai. Eu tive certeza que eu queria empreender, que eu entendi que existia uma dor no mercado, que era de mobiliário, uma empresa só fornecendo mobiliário de uma única vez, uma logística integrada. E falei, antes de eu liderar, eu preciso ser liderada. Isso é uma coisa super legal, até de ser falado para quem quer empreender, né? Vale a pena você fazer um estágio, aprender, né? Ser liderada. E toda entrevista que eu ia fazer, eu era super nova. Quando você pretende ter filho? Falei, gente, o RH não pode perguntar isso pra mulher. Por quê? O que vai mudar? Se eu tiver filho, eu vou trabalhar menos? Eu não vou ser responsável? Pergunta isso pro homem. Claro Quando a que sua não. mulher vai ter filho? Ou você quer ter um filho, ou Você quer ter um adotar, filho? ou- Não. Não. Não podem perguntar isso pra uma Por mulher. exemplo, você falou no início que te falaram que você poderia trabalhar menos. Alguém já falou isso pro seu marido? Com certeza. Duvido. Anny, por que você trabalha tanto? Perguntam muito isso pra mim. Isso não deveria ser um motivo de orgulho, né? Que mulher potente, que mulher incrível. Ela tá Sim. produzindo pra sociedade, ela tá gerando emprego, ela tá transformando. As pessoas sabem qual é o meu backstage, né? Quantos empregos eu tô gerando, qual é a transformação social que eu tô fazendo. Hoje estão preocupados como eu tô criando meus filhos. Meus filhos estão ótimos, maravilhosos, tá? Tá todo mundo incrível, alimentado, felizes. Assim, mas não é. Sim. Estão perguntando isso pro Rony? Duvido. Não, Mas e não é. hoje eu me preocupo até, assim, com o exemplo que eu vou dar pro meu filho. Porque eu sou a mulher da vida do meu filho até agora. Não sei até quando, mas assim… É o exemplo de mulher que ele tem, né? Então, assim, que exemplo que você tá passando pros seus filhos de mulher, sendo essa mulher que constrói, que batalha, que trabalha? Sim. Eu acho incrível. Claro, com certeza. E eu quero isso pros meus filhos. Eu quero que que minha filha trabalhe, dirija, seja capaz, né, de transformar a sociedade, sabe? Pra E mim que isso os é tão seus filhos importante. também Meus acham filhos… isso natural. Claro que eu quero que meus filhos, né, casem com quem eles amam, mas que também sejam pessoas que sejam capazes de produzir. Eu acho isso muito importante, tá? Eu acho que, assim, isso é status quo pra mim. Eu trago muito isso, assim, desse lugar da minha avó mesmo, porque eu conhecendo essa história dela e ela tendo… Que minha avó empreendeu desde muito cedo e num momento em que a mulher não fazia isso, A vovó é né? incrível essa, né? Então, tipo, muito pioneira. Ela depois foi casar com meu avô e mesmo assim, quem geria os negócios era ela, né? Meu avô
tava ali dando suporte, eles eram sócios e tal, mas quem gerenciava tudo era ela. E eles tiveram um hotel, entendeu? Eles tiveram, assim, empresas mesmo. E foi um exemplo. Eu cresci com aquele exemplo e falando, poxa, que bacana, Um sabe? exemplo que arrasta. E é isso. A minha avó fala isso. Eu cheguei aqui no Brasil sem ter absolutamente nada. Um dia eu tava na Polônia, eu tinha tudo, os nazistas me tiraram tudo. Então, Anne, você tem que trabalhar, você tem que saber, você tem que estudar, porque um dia podem te tirar tudo. Então, não deixe que façam isso com você. Seja uma mulher que trabalha, seja uma mulher que empreenda, seja uma pessoa boa. Seja boa pra sociedade. Então, eu nasci com isso dentro de mim. Então, para as mulheres, isso tem que ser uma pessoa de impacto social, Sim. sabe? Em todos os setores mesmo, sabe? Então, quando me perguntam isso, eu falo, e você tá fazendo o quê pra sociedade? E quando eu falo isso, não é só em relação a um trabalho. Pode ser um trabalho social. Se você não quer trabalhar numa empresa, o que você tá fazendo pra sociedade? Como você falou, minha mãe fazia bibliotecas, minha mãe ia fazer uma leitura. Então, pode ser isso também, entendeu? Mas você tem que fazer alguma coisa pra... o que faz seu coração vibrar? Tem que ter alguma coisa, né? Eu acho que é muito isso, né? Da escolha que você tinha até me perguntado, né? Como é que eu faço hoje, que essas escolhas são por aí. Eu acho que a gente, né? Nós, mulheres também, como a gente é tão pressionada porque a gente precisa equilibrar muita coisa e muita coisa a gente tem que fazer, a gente tem que se provar em dobro, né? A gente tem que fazer tudo muito perfeito, a gente não pode errar, a gente tem que estar sempre suprindo todas as expectativas, inclusive profissionais. Porque, assim, como você trabalha demais, ok, você trabalha demais, mas como é que estão seus filhos, né? Mas aí, seus filhos também estão cuidando bem dos seus filhos, mas e aí? Como você está rendendo no trabalho? Existem as duas cobranças. Uma cobrança não inviabiliza a outra, entendeu? E eu acho que a gente poder fazer essas escolhas e a gente poder se guiar e, não, eu quero trabalhar nisso aqui porque isso aqui faz sentido para mim. E aí eu gerencio, mesmo que eu esteja trabalhando muito, que eu esteja, como você falou, você tem uma rotina grande de trabalho, mas se isso faz sentido para você, e se você... Poxa, isso aqui faz sentido para mim, e eu acredito que isso aqui está agregando para o futuro, está contribuindo. Caramba, eu acho que assim, essa é uma chave. É claro que não é todo mundo que consegue trabalhar, né? Que tem essa oportunidade de poder fazer isso, de poder trabalhar guiada pelo coração, né? por aquilo que acredita mesmo, né? Mas eu acho que é um bom norte, acho que é uma boa bússola quando a gente acredita no que a gente faz e que a gente está fazendo aquilo de alguma forma para contribuir, né? O meu trabalho como atriz é esse, porque eu tenho um perfil diferente como atriz, eu sou uma pessoa com nanismo, e eu estar no audiovisual, eu estar presente em qualquer projeto, eu sei que está agregando, que está trazendo um outro olhar, ainda falta muito, mas eu estou ali, começando como outros colegas que eu tenho também, atores com deficiência, também estão entrando no mercado e também estão precisando fazer esse movimento para que a sociedade nos veja de uma outra maneira, assim, em diferentes níveis, entendeu? Então, assim, para mim, estar presente, ocupar espaços é fundamental. Se faz sentir, né? Faz sentido. Eu gosto disso, né? Exato. Exatamente, até tem a ver. Nosso trabalho como atriz é fazer sentir isso, mesmo. E eu Fazer acho que as sentir. grandes mudanças, elas não são pela razão. As grandes mudanças são aquelas que tocam a gente aqui, né? São as mudanças mais efetivas e trabalhar como atriz ou psicologia também, que eu sou formada em psicologia e gosto muito. Escrever, que é uma coisa que é mais recente na minha vida, assim, mas que eu você fez gosto um muito livro de escrever. maravilhoso. Ai, obrigada. Foi muito legal. A gente levou... um dos projetos que a gente tem é ler, né? Pro Parceiros da Educação. A gente levou um livro seu, a gente leu. É muito legal. Que delícia. Eu acho que também as pessoas, quando assistem um filme ou leem um livro, né, são formas das pessoas não se sentirem só. Porque você assiste um filme e, às vezes, tem um personagem que está passando uma coisa parecida com você e aí te espelha, né? Ou ao contrário, você tem acesso a universos completamente diferentes dos seus. Acho muito rico isso. Então, também sou muito apaixonada, assim, pelo que a gente faz. E fazer sentir é
Tá vivo, né? Você sentia, você tá vivo. E assim, eu fico pensando muito nessa frase que meu pai falou quando eu era mais nova. Ele falou assim, Anne, você tem que estudar muito mais, porque você vai estar sempre tendo que provar na sociedade que pra mulher é mais difícil. E Isso mesmo ecoa. você é uma mulher mignon, bonita, você tá sempre arrumada, assim, né? Você não abriu mão do seu feminino. Não. E como que é, assim? O que a sua imagem causa? Ó, eu vou te dar exemplos, tá? Porque é legal a gente falar em exemplos. Sim. O meu irmão hoje é meu sócio na parte do mobiliário, né? De decoração. Quem fundou a empresa fui eu. Mas não tem uma vez que eu chego numa indústria pra gente resolver uma situação e que vão tomar decisão com o Luiz Felipe e não comigo. Não tem uma vez. Que vão apertar a mão dele. E como que a gente modifica isso? Com conversas. Como a gente tá fazendo hoje. O homem falando, não, a gente tem que mudar isso. E ele fala, gentilmente, explicando, olha só, o poder de decisão é com a Anne, não é comigo. É com ela. Só que é lamentável, né? Ter que passar por uma situação dessa. Eu vi um vídeo que eu até pensei em você, um vídeo na internet, que era uma mulher sócia de uma grande empresa, com homens. E ela foi numa reunião com outros homens. E ela disse que foi tratada como se fosse assistente, secretária. E ela deixou estar e tal, começou a reunião. E quando ela começou a falar, esses homens da outra empresa se tocaram e ficaram meio constrangidos. E aí depois, quando saiu, ela chegou para os sócios dela e falou, olha só, quando vocês perceberem que me trataram como uma assistente e tal, me apresenta. É exatamente Né? isso. Ela teve que dar um toque nos próprios sócios para que Eles me eles apresentam. tomassem essa atitude. Aí diz que agora, toda vez que tem uma reunião, eles já chegam apresentando ela. Eles falam, olha só, quem vai resolver é a Anne. Eu vim só pra acompanhar, porque assim, é um Nossa. ambiente com muito homem, muito. Então, muitas vezes eu tô assim, eu tô muito arrumada. E que também é importante, né? Eu depois vou encontrar um cliente, eu vou tirar uma foto. Então, existem esses dois lados, mas eu ainda passo por isso. E na reversa, a mesma coisa, como eu contei pra vocês. A gente organiza 1000 eventos, as protagonistas são todas mulheres, né? Vocês conheceram o time, Sim. que é incrível. Sim. E às vezes o Rony vai lá, tipo, dar um alô. E viram e falam pro Rony, parabéns, que evento incrível que você organizou. Cara. Mesmo sendo, inclusive, uma marca feminina, né? Exatamente. Que loucura. E a gente precisa desse lugar que vocês estão falando aí. A gente se coloca, mas a gente precisa de aliados. Eu acho que toda causa, na verdade, né? Toda causa a gente precisa de aliados, de pessoas que estão fora e de que, poxa, tenham esse olhar e vejam que isso não tá legal, sabe? Que isso não é certo e que se coloquem também ao nosso lado. E você falou uma coisa maravilhosa, a gente precisa de aliados. Eu falo, não é uma competição. Não. Às vezes falam, o Rony e a Anne. A gente não tá numa competição. Nós Sim. somos aliados, é maravilhoso. A gente é um time, entendeu? E muitas vezes tentam botar como se fosse, né, numa corrida. A gente não tá aqui correndo, não. Eu acho maravilhoso ter o homem e ter a mulher. E que sejamos aliados o tempo inteiro. Isso é lindo, sabe? Isso acontece entre vocês como casal também? Do tipo, você já foi colocada como a esposa dele? Muitas vezes. Muitas vezes. E o tempo inteiro eu saio desse lugar, assim. Nós somos um time aqui. E isso é maravilhoso. A gente tem uma relação muito legal, sabe? Só que eu acho que a sociedade é muito machista, infelizmente, né? Nós somos marido e mulher, parceiros de vida. E é muito ruim, né? Você ser colocada nesse lugar como só uma esposa. Não é isso. Em alguns momentos eu vou ser, sim, a esposa. Sim, e tá claro. maravilhoso, tá lindo, né? Como em alguns momentos ele vai ser meu marido. Exato. Como ele vai estar na Elysée, num evento meu, o Rony vai ser meu marido, vai estar me acompanhando. Como eu vou estar num evento, sei lá, da oficina, e que eu não vou estar fazendo nada. E eu vou estar com o maior prazer sendo a esposa dele. E é lindo, sabe? Do que você não abre mão na sua rotina? Ó, tem algumas… Primeiro, assim, pra mim, a coisa mais importante, tá? Família, 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 família é a coisa mais importante da minha vida. E é até uma frase que a gente usa muito. Família, família, família. E trabalho pra gente dar orgulho pra nossa família. É isso. Isso é a coisa mais importante. Aprendi a meditar. E eu contei, é muito legal. Eu falo, toda vez que eu venho conversar com alguém, eu fico muito aberta pra aprender. Eu tô aqui aprendendo, eu tô assim, sugando todas as informações possíveis de vocês, assim, que eu acho
que se a gente tá aqui, primeiro eu agradeço muito, porque vocês estão doando o tempo de vocês pra mim. E eu tô doando meu tempo pra vocês. Pra Assim, gente. então, isso é tão importante. Eu acho muito lindo, assim. Tudo que a gente tem de mais importante é nosso tempo, tempo. né? Lógico. E a gente tá aqui, olha que presente que a gente tá se dando, Sim. né? Então, eu tô realmente aberta pra aprender. Mesmo. É transformador isso. E aí, há 2 anos atrás, na pandemia, eu tive com um amigo super querido. E ele falou assim, Anny, você medita? Aí eu falei, eu não medito nada. Ele tenta meditar. Eu falei, mas quando eu começo a meditar, eu penso assim... É real essa história. Aí trabalho, eu começo a ficar quietinha. Aí começa a vir um brócolis, que na minha geladeira não tem brócolis. Na minha geladeira, meu marido adora comer kiwi, tá faltando kiwi. Eu falei, não dá pra meditar, eu não sei meditar. Ele falou, Anny, tenta. Vai ser transformador pra você. Você faz muita coisa durante o dia. Se dá 5 minutos de presente por dia. Você pode, todo mundo pode se dar 5 minutos por dia. Vai mudar a sua vida. E aí, eu falei, o Thiago falou isso, eu gosto tanto dele. E eu comecei a ler, assim, toda vez que eu leio Valor, o jornal Valor. E eu li aqueles empresários, assim, aqueles mega CEOs, todos meditam. Aí, olha, vambora, 5 minutos. E eu botei isso na minha rotina. E aí eu passei todo dia, eu acordo de manhã, eu agradeço a Deus. Primeira coisa, eu acordo e falo, ai, obrigada, Deus, obrigada. Assim, é a primeira coisa, tipo assim, tô viva, agradeço. É uma coisa que eu faço todo dia, agradecer. Depois eu medito 5 minutinhos, 5 minutos. Depois eu leio os Salmos, que é um livrinho judaico, mas assim, que tem em todas as religiões, que é o Salmo. Você lê 1 ano depois da sua idade, todo dia, e partiu vida. E partiu viver, todo dia. Então agradecer, meditar 5 minutos, ler Salmo e partiu viver. É isso. Maravilhoso. E no final da semana, toda sexta-feira, essa dica pra todo mundo, tá? Isso dá certo. Eu pego um caderno, faço um círculo e boto o que eu gostaria. Assim, coisas que eu quero que aconteçam. E boto nesse círculo. E energizo, assim, sabe? Pode ser de tudo. Uma pessoa que esteja precisando de mais saúde, uma coisa que eu quero conquistar. A gente tem que ter objetivos. Toda sexta-feira vão lá os meus objetivos. E assim, e aí na outra sexta-feira eu vejo no meu círculo o que deu certo e o que não deu certo. E vamos lá para os objetivos. E aí eu tenho esse caderno dos objetivos. Ah, que legal. Eu quero saber quando você se sente livre. Eu sou uma mulher livre. Nossa, que maravilhosa! Eu sou uma mulher livre. Eu me libertei. Eu me sinto uma mulher assim... Para pensar. Eu trabalho com o que eu amo. Eu sou apaixonada. Gente, eu vendo acho que sonho. isso é muito libertador, A pessoa que vem comprar comigo, seja na Elysée, ela tá fazendo o que ela mais ama na vida dela. Ou ela tá mudando de casa, ou ela se separou, ela tá querendo os móveis novos dela, ou tá montando uma empresa. Então, assim, eu tô vendendo o sonho da vida dela. Então, assim, eu já me acho, tá? Por fazer isso. Assim, é uma oportunidade. Cara, eu sou muito sortuda por isso. Tenho 3 filhos que eu amo, eu sou apaixonada por eles. Deus foi tão bom pra mim. Vou chorar. Eu sou casada com o homem da minha vida. Assim, que eu sou apaixonada, meu melhor amigo. Tenho pais que eu amo, tenho meus sogros que eu amo. E tem liberdade maior do que isso? Você fazer suas próprias escolhas? Então, assim, eu sou livre. Melhores amigas. É liberdade maior. Então, é isso. Eu sou uma mulher livre. Leve, é né? isso. E com essa conexão maravilhosa, que eu acho incrível quando a gente consegue tirar um tempo para a gente poder ter essa conexão e para a gente poder, de alguma forma, buscar... colocar mesmo no papel aquilo que a gente quer ver materializado, né? Como você falou sobre a sua rotina, sobre o que você faz. Com objetivos. Com objetivos. Então, eu queria te propor agora uma meditação, um mergulho em você mesma, que a gente faz com as nossas convidadas, e te propor uma tiragem do oráculo da deusa. Eu Vamos aceito. entrar nesse momento. Aceito. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos. Rosane também. A carta? A deusa que a Anny tirou foi Sheila Najing. Eu vou descrever a imagem, tá? É uma imagem de uma mulher idosa, uma mulher velha, que está nua, com os cabelos brancos. E é uma carta que tem uma cor meio azulada. Ela está com as pernas abertas, os braços em cima das pernas, e a imagem é toda azulada. Rosane, você pode ler a mitologia de Sheila Najing, que fala sobre
abertura? Sheila Najig ri provocantemente para você e a convida a juntar-se a ela na abertura. Está na hora de abrir-se a novas experiências, pessoas, lugares e coisas. É hora de começar novos projetos, forjar novas direções, aventurar-se corajosamente. O universo convida você a sair e brincar. Gostei. Talvez você tenha precisado limitar sua energia para lidar com um ferimento, um luto, um final, ou então não tem sentido segurança para abrir-se. Talvez tenha precisado de um tempo de recolhimento, harmonização, concentração no seu íntimo. Sheila Najig está aqui para lembrá-la de que um período de contração é seguido pela expansão e pela abertura. É hora de alimentar a totalidade, integrando o que a distensão, a expansão e a abertura trarão. Eu amei, tá? Faz Que muito ótimo. sentido. A sua carta é bem boa, hein? Nossa, muito boa. Maravilhosa. Vai ter uma meditação, tem uma meditação guiada com Sheila Najig. E a gente vai mandar para você. E nós vamos também deixar aqui no descritivo do vídeo um link para meditação para quem quer que tenha se conectado com a energia dessa deusa. Nossa, eu amei. Então, Fez muito vamos sentido, tá? Fez? Muito. Bom. Agradecer, então, a essa mensagem para a deusa. E é sempre isso, né? A gente pode não saber, ou quem está assistindo pode não saber, mas a gente sabe que bate num lugar especial para quem recebe essa arrepiada, tá? Olha mensagem. só. Você usa suas ferramentas, né? Toda a sua estrada, tudo que você aprendeu, a sua experiência, para empoderar outras mulheres, né? Você acha que esse é o seu legado para o mundo? Nossa, pergunta. Olha, eu acho que. Não sei se é o meu legado pro mundo, se esse especificamente, mas assim. Eu acho que todas as mulheres deveriam, de alguma forma, puxar outras mulheres, entendeu? Então, eu incentivo muito isso, que todas as mulheres puxem outras mulheres. Então, de alguma forma, é sim. Eu vou contar de que forma eu faço isso. Eu vou falar bem rapidinho. Uhum. Na pandemia, eu tinha o meu Instagram fechado. Uhum. Assim, eu sempre fui super reservada, assim, até porque a gente mora no Rio de Janeiro. Não é o lugar mais seguro do mundo, né? Assim, não é seguro. E tudo fechou. A gente teve um momento muito difícil, muito desafiador. E aí, o que eu pensei naquele momento? O que eu posso fazer, né? Um monte de funcionário, um momento difícil pra caramba. Falei, eu vou contar o que eu tô fazendo dentro da minha empresa para outras mulheres. E quem sabe, através da minha voz, essas mulheres não conseguem ajudar, né? Se eu conseguisse ajudar uma com insights positivos, já seria o meu legado. E aí foi o que eu fiz. Eu abri meu Instagram e comecei a convidar mulheres para fazerem lives comigo. E não era uma coisa comercial, era uma coisa Anne, porque as empresas poderiam falar, não, isso aqui é uma... Não. Comecei a chamar, assim, pessoas muito legais. Eu falava, se a pessoa aceitar, vambora. E isso é um insight positivo. E foi incrível as mensagens que eu recebia. Poxa, eu fiz isso aqui na minha empresa e deu certo. Então, assim, é muito difícil você... no mar, né? Assim, tava todo mundo com ondas gigantes. E a onda tava gigante pra todo mundo, não era só pra mim. Então, foi maravilhoso, assim. Não só pra quem recebeu, pra quem deu também, foi pra mim. Sim. Então, foi muito legal. A Anne, inclusive, me ajudou na pandemia, porque meu filho nasceu na pandemia. Então, comprar qualquer coisa era pela internet. A gente não sabia a qualidade das coisas, se era bom, se não era, você não pega, você não vê, né? Coisa... E... Inclusive com uma poltrona que a gente comprou, veio quebrada, a gente estava muito chateado. E aí o meu marido fez um post, tipo, arrasado. A Anne viu e falou, eu vou consertar essa cadeira pra vocês. Vou te ajudar. Eu achei incrível, eu sou muito grata. Depois você ajudou com o nosso quartinho também, do Davi, que, enfim, tá lindo até hoje. É ser genuinamente bom, é isso. E eu acho que é sobre isso, quando você fala, né, que você descobre, né, a dor, né? Que você vai lá na dor daquela pessoa e que você... Poxa, eu posso ser útil aqui. Eu posso ser necessária aqui. A gente pesquisou um pouquinho sobre você. E a gente sabe que você é pisciana. Eu sou. E eu gosto muito, né, de astrologia. Enfim, eu sou a mística aqui da história. E eu acho que isso tem muito do peixes. Peixes é um signo, você já deve conhecer bem, né? Você gosta de astrologia. Eu gosto, E peixes, ele tem esse lugar mesmo de
querer espalhar o amor, né? Do amor universal. Peixes é o 12º signo do zodíaco, é o amor que dissolve, é o amor que se espalha, é o amor infinito, ele está associado a Cristo, né? Então, eu acho que o que você faz e esse lugar que você tem de acolher as dores e se fazer presente ali, dando uma mão, eu acho que tem muito disso, tem muito dessa energia pisciana. Ah, que lindo. É. E, poxa, ajudar uma mulher no puerpério, cara, é uma coisa muito incrível. E na pandemia, A como gente é que não eu ia fazer esquece isso, nunca. né? A gente não esquece nunca mais. Na pandemia, a gente teve que contar uns com os outros mesmo, né? É isso. Agora, nossa última pergunta. Anne, onde está a sua beleza? Eu acho que é isso, em solucionar a dor através do amor. Eu acho que tá aí a minha beleza. Ai, gente, eu amo as pessoas que respondem essa Nossa. pergunta com uma facilidade, uma clareza. Mas é isso. Mas eu acho que a minha Porque- beleza sempre teve aí. Até quando a gente fez essa pergunta no nosso Instagram, a gente achou que as pessoas Foi muito- sofreram para responder, sabe? Então, é. quando uma pessoa responde assim, fácil e claro como você, eu acho impressionante. Eu acho que, pra mim, é claro isso. E eu acho que toda dor tem uma solução. E a minha solução é sempre isso. Eu consigo ver, sabe, a luz e não a sombra, sabe? Naquele momento que tá tudo ruim pra caramba, vai ter a luz. Uhum. Eu sempre consegui ver isso com muita clareza. E a beleza tá em todo lugar, né? Tá em todo lugar. Eu lembro que num dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida, que eu tava com uma dor profunda, eu vi o pôr do sol mais lindo. Olha só, eu fiquei emocionada. Mas não é. Eu vi o pôr do sol mais lindo que eu já tinha visto e aquilo foi foi acolhedor, aquele pôr do sol. E eu acho que a gente consegue fazer isso também, né? Com dor, ou quando a gente está num momento difícil também. Mas quando a gente também tem essa familiaridade com quem a gente é, sabe? Quando Com a gente quem- conhece a gente, Quando né? a gente se conhece, quando a gente compreende de alguma maneira aquilo que pra gente é felicidade mesmo, aquilo que pra gente faz sentido, aquilo que acende a nossa chama. Então a gente pode estar assim no momento mais desafiador possível, que a gente vai olhar para alguma coisa que ressoa aqui e aquilo vai tirar a gente de um lugar Vai ter muito uma luzinha, assim, né? ruim. Eu Sim. sempre falo, foca. Vai ter sombra, gente. Sempre vai ter Sempre vai sombra. ter. Mas olha pra luz. Eu falo isso. Olha Eu- pra luz. Precisei muito assim, foi um lugar falando desse momento de pandemia, né? Eu entrei num lugar muito difícil, porque eu não tenho mais os meus pais, então a minha família não mora no Rio de Janeiro, e eu passei grande parte da pandemia sozinha dentro de casa. E assim, foi bem desafiador. E eu entrei num buraco assim muito delicado, né? E eu também nem estava muito presente, porque eu estava com um Sim, recém-nascido. eu não tinha. Coitada. Tava todo mundo em Eu tava casa. toda louca Cada um com seus também. desafios, Isso, né? e à mercê de alguma coisa que a gente não tinha controle. E assim, acho que realmente foi muito difícil para todo mundo. Eu senti medo e eu sabia que as outras pessoas também estavam sentindo medo, né? E eu tive que parar, assim, no momento que para mim foi mais terrível depois da perda dos meus pais. E olhar para mim e me reconectar com o meu propósito, com as minhas coisas, assim, com aquilo que me acendia mesmo a minha chama para poder sair e poder dizer, sabe, eu quero viver por isso. Sim, é Eu importante. tenho um propósito, eu tenho um objetivo de vida. Então, eu acho que isso, olhar o pôr do sol a gente descobrir essa vida, sabe? É a gente olhar para frente e ver, poxa, é esse o caminho, é essa vida, sabe? Eu quero ir atrás e eu quero seguir. Então, você traz muito isso, sabe? Você tá sempre olhando para esse Eu tô lugar. sempre olhando pra esse lugar. Eu foco na luz. É isso. Eu sempre vou focar na luz. Sempre vai ter esse lugar, sabe? E isso pra mim é muito importante. Impactar positivamente. Eu acho que todo mundo tem esse papel. E aí a gente fala sobre isso, sabe? Como a gente pode focar na luz, mesmo diante dos desafios e da sombra. Você vai achar esse caminho.
E eu acho que isso é o mais lindo. A minha linda beleza essa é conversa, essa. arrasou. Eu amei, gente. Eu amei. Nossa, a também. gente também. Muito obrigada Nossa. mesmo pela sua presença. Foi um prazer, uma alegria. Foi uma luz, assim. Eu acho que você É. trouxe essa coisa muito boa, porque você tem essa luz que você ilumina o seu caminho e que, de alguma forma, você trabalha também para que o outro consiga achar a própria luz, iluminar o próprio caminho. Você não ilumina o caminho do outro, mas você ajuda o outro a achar a luz própria, sabe? Eu que agradeço aqui, um papo de transformação. Eu falei que isso que era importante. Muito obrigada, menina. Obrigada. Eu adorei. Ai, tem um microfone na minha frente. Então é isso. A gente quer agradecer também a todo mundo que acompanhou essa conversa, assistindo, ouvindo, que fez parte dessa troca de alguma maneira. E eu espero que vocês tenham curtido e que vocês se lembrem sempre de que a grande beleza está nas múltiplas possibilidades de ser mulher. Um É beijo. isso. Tchau, tchau. Tchau.